Bom dia a todos. Alô, bom dia, testando áudio. Bom dia a todos, obrigado Carlos pela apresentação. E como o Carlos comentou, hoje o nosso tema vai ser curvas de retenção de água. Essa é a primeira vez que a gente vai apresentar esse tema, então eu conto bastante com a participação de todos, enviando perguntas, principalmente também enviando relatos para aqueles que já trabalharam com a realização dessas curvas de retenção, dificuldades, observações que vocês possam fazer a respeito desse tipo de processo, fiquem à vontade em usar a nossa ferramenta de chat. Então, começando a nossa apresentação, a gente tem que a curva de retenção de água ele é um gráfico, e para a gente formar esse gráfico, a gente vai precisar preencher os dois eixos do gráfico com informações. E quais seriam essas informações, então? Quando a gente tenta descrever o estado de um material ou energia, a gente pode fazer uso de duas variáveis. Uma variável seria quantitativa, que quantifica essa matéria ou energia, e uma variável de intensidade, que vai nos dar a qualidade desse material ou energia. Então, quando a gente fala de água no solo, a gente pode utilizar como uma variável quantitativa a umidade desse solo, quanto de água que está presente no nosso solo. E como variável qualitativa, a gente pode utilizar o potencial hídrico, que a gente vai definir mais à frente, mas trata da qualidade que essa água presente no solo apresenta. Apenas um exemplo prático aqui para a gente entender a diferença de umidade e potencial hídrico. A gente fez um experimento pegando dois tipos de solos diferentes. Um argiloso, que a gente mediu a umidade e chegou no valor de 25% do volume da nossa amostra de água. E no solo arenoso, a gente mediu a umidade e chegou a 10% do volume da amostra. E também a gente mediu o potencial hídrico dessas duas amostras, sendo que no argiloso a gente conseguiu um valor de menos 1.300 kPa e na areia a gente conseguiu um valor de menos 25 kPa. E se a gente encostasse então essas duas amostras uma na outra, para onde que a água fluiria? Ela fluiria do solo arenoso para o argiloso ou do argiloso para o arenoso? Nesse caso, a água fluiria do arenoso para o argiloso. A gente pode até perceber aqui que apesar do solo argiloso ter mais água, em volume de água, do que o solo arenoso, como o potencial hídrico da areia ela é maior do que o potencial hídrico da argila, a água ela fluiu da areia para a argila. Isso porque é o potencial hídrico que determina a direção do fluxo da água. Ela respeita a segunda lei da termodinâmica e vai sempre buscar um equilíbrio, sempre que possível. A água ela vai partir de um local com maior potencial hídrico para um local de menor potencial hídrico. Então, retornando à curva de retenção de água, são essas duas variáveis que a gente utiliza para criar o gráfico, essa curva de retenção, que seria a variável umidade, de quantidade de água, e a qualidade que essa água apresenta, que seria o potencial hídrico.
Então agora a gente vai definir rapidamente essas duas variáveis, tanto a umidade do solo quanto o potencial hídrico do solo. Então a umidade do solo, como a gente comentou, é uma variável quantitativa. Ela vai nos dar a quantidade de água que está presente na nossa amostra. Essa quantidade de água presente no solo, ela pode ser dada de duas maneiras. A gente pode falar em volume de água presente no solo, ou a gente pode falar em massa de água presente nesse solo. Então, quando a gente considera o volume de água presente no solo, a gente leva em consideração o volume que essa água vai ocupar na nossa amostra, mas também leva em consideração o volume que é preenchido por ar e o volume que os sólidos do solo ocupam. Já quando a gente fala de massa de água presente no solo, a gente ignora a parte preenchida pelo ar e considera somente a massa de água presente no solo em relação à massa de sólidos secos. Então esse seria o conteúdo volumétrico da água no solo, quando a gente pega o volume de água presente no solo e divide pelo volume total considerado no nosso estudo. O volume de água ele pode ser dado em porcentagem, por exemplo, ou então em metros cúbicos de água por metros cúbicos de amostra. Nesse nosso exemplo aqui, 35% de conteúdo volumétrico de água significa que dos 100% da nossa amostra, 35% era ocupado por água. Os outros ficariam divididos entre a porcentagem ocupada pelo ar e a porcentagem ocupada pelo solo seco. E quando a gente fala de conteúdo gravimétrico de água, considerando a massa de água presente no solo, a fórmula é essa. A gente pega a massa de água presente no nosso solo e divide pela massa dos sólidos secos da nossa amostra. Agora então a gente vai passar para a definição da variável qualitativa da água no solo, que seria o potencial hídrico. Então o potencial hídrico ele vai definir a energia dessa água presente no solo. Então ela é a energia requerida para tirar a água do solo ou de algum tecido vegetal, por exemplo, em comparação com um ponto de referência. Quanto mais presa essa água ela estiver no nosso sistema, menor é o potencial hídrico, fica mais negativo. Isso significa que a gente precisa aplicar uma maior energia para retirar essa água e deixá-la disponível para o uso. A unidade que a gente utiliza para falar de potencial hídrico normalmente seria uma unidade de massa por energia. Energia por massa, perdão. E o nosso referencial a gente sempre considera como sendo água pura e livre. E nesse caso o potencial hídrico seria de 0. Outras unidades também, quando a gente trabalha unidade de energia por massa, por exemplo, a gente pode chegar em unidades de pressão. E as mais utilizadas são o Pascal, Megapascal ou Quilopascal, bars, o próprio PF. E o potencial hídrico ele é formado por 4 diferentes tipos de potencial, que são as componentes do potencial hídrico total. A gente vai falar de cada um deles a seguir, mas só para citar então,
a gente vai falar sobre o potencial matricial, o potencial gravitacional, o potencial osmótico e o potencial de pressão. A soma dessas 4 componentes vai nos dar o potencial hídrico do solo total. Então, quando a gente fala de potencial matricial, a nossa primeira componente, ela tem relação com a atração das moléculas de água nas partículas de solo, proteínas ou outros componentes do nosso sistema. Quanto mais essa água ela estiver presa nesses componentes, mais energia a gente precisa inserir no sistema para trazê-la para o nosso referencial, que era o de água livre. Essa componente do potencial matricial ela é a mais importante quando a gente trabalha quando a gente fala de solos, faz estudos em solos. É uma variável sempre negativa. Então, a gente tem como nosso referencial sendo zero, uma água livre, e à medida em que essa água vai se prendendo às partículas do solo, o potencial hídrico tende a ficar mais negativo. E é uma variável altamente dependente da superfície específica do solo. Ou seja, quanto mais superfície a água tiver no solo para se prender, isso vai fazer uma diferença no potencial matricial total. Então, nesse esquema fica mais fácil de ver o que influencia na formação desse potencial matricial, que é quando as moléculas de água, elas se prendem na superfície do solo. Elas podem aderir à superfície do solo ou também atrair umas às outras. E aqui a gente percebe a importância da superfície específica, da área específica do solo. Quanto mais área a água tiver para se prender, vai fazer uma diferença maior ou menor no potencial matricial. Passando agora para a segunda componente do potencial hídrico, a gente pode falar um pouco do potencial osmótico. Esse potencial ele vai variar dependendo da diluição que a gente fizer de solutos osmoticamente ativos na nossa solução. Então, quanto mais solutos a gente colocar nessa água, mais negativo o nosso potencial osmótico ele fica. E esse seria o efeito dos solutos quando são colocados na água. Quando a gente dilui esses solutos na água, ele vai atrair as moléculas de água e vai diminuir o potencial osmótico da nossa amostra. A gente pode perceber então que essa variável tem importância sim nos estudos de solo, principalmente se a gente considerar solos muito salinos, ou então se a gente estiver estudando tecidos vegetais. Quanto mais soluto a gente coloca na água, mais ela vai atrair as moléculas de água e mais energia a gente vai precisar colocar nesse sistema para liberar essas moléculas de água de novo para o nosso referencial de água livre. A nossa terceira componente, então, do potencial hídrico seria o potencial de pressão, que varia de acordo com a presença ou não de uma pressão hidrostática ou pneumática. E diferentemente dos outros dois componentes que a gente comentou, o potencial de pressão ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Ele pode ter um valor positivo se a gente considerar a água de superfície, quando a gente considerar a pressão de turgor em tecidos vegetais ou a pressão sanguínea na corrente dos animais. Ou negativo, como por exemplo nos vasos condutores do xilema das plantas.
Um exemplo da aplicação do potencial de pressão, aqui a gente traz numa célula vegetal, por exemplo. Então a gente tem uma célula que dentro dela a gente tem solutos diminuindo o potencial osmótico no interior dessa célula, deixando ele negativo. E quando a gente coloca essa célula vegetal dentro de um container de água destilada, a tendência novamente é a água partir do local de maior potencial hídrico, ou seja, o ambiente externo onde o potencial hídrico está zero, para o interior da célula onde o potencial hídrico é menor. Ele é negativo por causa da presença de solutos. Então, como a parede celular ela permite essa entrada de água do meio de maior potencial hídrico para o de menor potencial hídrico, ela vai entrar na célula e vai começar a exercer uma pressão de dentro para fora na parede celular, de maneira que essa pressão ela anule o potencial osmótico negativo e deixando o meio em equilíbrio novamente, com potencial de zero. É essa pressão que faz a planta murchar ou ficar ereta na presença ou ausência de água. E a nossa próxima componente do potencial hídrico é o potencial gravitacional. Esse potencial ele vai variar de acordo com a posição da nossa amostra em um determinado campo gravitacional. Então ele tem influência tanto da altura, da diferença de altura do nosso referencial, quanto da constante gravitacional. E é uma variável também que a gente pode calcular se a gente tiver essa diferença de altura entre a nossa amostra e o nosso ponto de referência. Ele também pode ser positivo ou negativo, então digamos que o nosso ponto de referência seja aqui na superfície da água. Qualquer amostra que estiver acima desse ponto de referência vai ter um potencial gravitacional positivo. Em compensação, se a gente colocar a nossa amostra abaixo desse ponto de referência, o nosso potencial gravitacional vai ser negativo. Então, agora que a gente definiu as duas variáveis que são utilizadas para a formação da curva de retenção de água, a gente vai partir para a curva em si. Então, só para relembrar, essa representação gráfica, esse gráfico, ele vai ter em um dos eixos a quantidade de água do solo e no outro eixo o valor de potencial hídrico. Então, primeiro, antes de estudar algumas curvas de retenção de água, a gente vai falar como criar essas curvas. Alguns dos equipamentos que são utilizados para a criação da curva de retenção de água. Então, a gente precisa de instrumentos que meçam as duas variáveis, tanto a medição de umidade quanto a medição de potencial hídrico. Para medir a umidade, por exemplo, a gente pode utilizar estufas, onde a gente vai medir a quantidade de água presente no nosso solo por meio de diferença de massa. Então a gente vai pesar o nosso solo para conseguir a massa úmida e depois a gente seca em estufa para conseguir a massa só dos sólidos secos. E por diferença a gente chega na massa que tinha de água. Um outro método de medição de umidade também, existem alguns equipamentos de bancada que fazem essa medição de umidade. A gente coloca não só a gente pode escolher o tempo que a gente quer colocar para essa amostra secar e a temperatura, ou então a gente pode deixar as amostras dentro dele até
que ele atinja um peso constante. E agora na parte de instrumentação para o potencial hídrico, a gente consegue medir o potencial hídrico de uma amostra de solo, utilizando, por exemplo, as câmaras de Richard, onde a gente coloca as amostras de solo dentro de um container e a gente aplica uma certa sucção pré-determinada. E a gente espera então essas amostras chegarem no equilíbrio e considera que a partir do momento em que ela deixa de perder, de eliminar água, as amostras entraram em equilíbrio com a pressão que foi aplicada. Então a gente consegue medir, a gente já tem o potencial hídrico e consegue depois medir a umidade dessas amostras. Uma outra maneira também de se medir o potencial hídrico de uma amostra de solo é utilizando tensiômetros. Nesse caso aqui, eles são tensiômetros de laboratório, de bancada. Então a gente coleta uma amostra de solo indeformada e coloca no equipamento. Ele vai criando a curva de retenção de água, medindo o potencial hídrico com os tensiômetros e medindo a massa por meio da balança de precisão. Nesse método, a gente parte de um solo saturado e à medida em que ele vai perdendo água por evaporação, a curva vai sendo criada. E também tem alguns instrumentos que já fazem a curva automaticamente. A gente coloca a amostra dentro do equipamento e ele vai medir o potencial hídrico e também vai vai pesar as amostras de solo com uma balança de precisão. E ele pode criar tanto a curva de umedecimento quanto a curva de secagem. Essa tabela a gente traz mais para exemplificar os instrumentos disponíveis na parte de medição de potencial hídrico. Ela é importante para a gente perceber que atualmente não existe um equipamento que consiga medir o potencial hídrico em todas as faixas de trabalho do solo. Então a gente percebe que alguns equipamentos eles são mais precisos para solos úmidos, principalmente aqueles que trabalham com tensiômetros, enquanto que a gente tem outros equipamentos que trabalham melhor na faixa seca do solo, em solos mais secos. E por isso que normalmente quando a gente quer criar uma curva de retenção de água completa, o recurso que a gente tem é a combinação de instrumentos. A gente pegar os instrumentos que trabalham melhor na faixa de solo mais úmido e combinar os resultados com aqueles que trabalham na faixa de solo mais seca. Então aqui a gente trouxe dois sistemas, por exemplo. Um sistema para ser montado em campo, colocando-se um tensiômetro no solo para medir na faixa úmida e sensores de matriz sólida para medir no solo mais seco. E também tem sistemas laboratoriais, onde a gente pode colocar um instrumento para medir no solo mais úmido e combinar os resultados dele com um instrumento que meça na faixa mais seca do solo. E os fatores que influenciam na curva de retenção de água são alguns, por exemplo, o tipo de solo e a granulometria da nossa amostra, por consequência também a distribuição de poros nele, a composição mineralógica da nossa amostra
E a gente tem também a influência da temperatura e pode perceber alguns tipos de esterese que a gente vai comentar mais à frente. Então, agora que a gente comentou alguns instrumentos que são utilizados para criar essa curva de retenção de água no solo, a gente vai falar um pouco das aplicações dessa curva. Depois que a gente montou, o que a gente consegue tirar de informação dessas curvas. Então, algumas aplicações da curva de retenção de água seria que, com o gráfico montado, a gente consegue determinar alguns pontos importantes do comportamento hidrológico desse solo. A gente também consegue calcular, fazer relação com a área superficial do nosso solo, determinar se o nosso solo ele é expansivo ou não, fazer cálculos da água disponível no solo para a utilização da planta, fazer diferenciação entre macro, meso e microporosidade e também estudos de condutividade hidráulica. Então aqui a gente tem uma curva mais típica e dois pontos que a gente consegue tirar de uma curva de retenção de água. Por exemplo, nesse caso a gente percebe que existe uma faixa na qual a gente varia o potencial hídrico do solo, mas a quantidade de umidade não varia, até atingir um certo ponto que a gente chama de pressão de entrada de ar, no qual aí sim pequenas variações de potencial hídrico vão fazer uma diferença no teor de umidade desse solo. E no outro extremo, a gente consegue determinar o outro ponto, que seria o teor de umidade residual, que basicamente seria o ponto a partir do qual a gente pode alterar de novo o valor de potencial hídrico, mas o teor de umidade não vai variar tanto assim, vai ser bem pequena a variação. Uma outra análise que a gente pode fazer utilizando as curvas de retenção de água no solo são estudos comparativos de diferentes texturas do solo. Aqui a gente traz, só para exemplificar, 3 tipos mais básicos de solo, o argiloso, e o franco e o arenoso. Aqui de novo a gente tem o conteúdo de água pelo potencial hídrico do solo, e a gente percebe que o comportamento de acordo com a classificação textural do solo, é diferente quanto à curva de retenção de água. A gente percebe, por exemplo, que o mesmo potencial hídrico, se a gente pegar um ponto em solo argiloso, a gente tem uma maior quantidade de água se comparado com esse potencial hídrico também num solo arenoso. Uma outra informação que dá para tirar também da curva de retenção de água no solo são estudos comparativos em o mesmo solo, mas em diferentes estágios de compactação. A gente consegue verificar uma diferença na curva entre um solo que foi compactado e um solo que não é compactado, por exemplo. A gente também consegue, por meio da curva de retenção de água, determinar a quantidade de água que é disponível para as plantas. E para fazer esse cálculo, a gente precisa determinar 2 pontos importantes. Qual seria o ponto de murcha permanente desse solo e qual seria a capacidade de campo, o valor de capacidade de campo do solo. Porque a água disponível ela vai ser esse valor que fica entre o ponto de murcha permanente, que seria o valor mínimo de água disponível para a planta, até a capacidade de campo, que seria o valor máximo de água disponível para a planta. Esse intervalo
seria a nossa água disponível. E ela varia também de acordo com a textura do nosso solo. Então, se a gente consegue as lâminas de água nesses pontos de capacidade de campo e ponto de murcha permanente, a gente consegue calcular a água disponível para a utilização das plantas. Essa figura ajuda a gente a entender os diferentes tipos de água, digamos assim, no solo. Toda água que fica acima da capacidade de campo, a gente vai perder por drenagem, então a gente considera que essa água ela não é disponível para a utilização da planta. Em compensação, a água que fica abaixo do ponto de murcha permanente é uma água que está presente no solo, mas que a planta não consegue colocar energia suficiente para tirar e fazer a utilização. Então, por isso que a gente considera esse intervalo entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo como sendo a água total disponível para a planta. E uma outra aplicação da curva de retenção de água é para caracterizar os solos entre solos expansivos ou não expansivos. Um exemplo de solo que é expansivo são os vertissolos, que eles apresentam um alto potencial de contração e expansão em diferentes níveis de umidade. É um tipo de solo que causa muitos prejuízos, tanto na parte de construção, danificando pavimentos e fundações de edificações, até na parte agrícola, com danos às raízes das plantas. No Brasil, a gente não tem muito desse tipo de solo, dos vertissolos. A gente tem algumas ocorrências no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, na Bahia. E esse é só um exemplo do dano que um solo expansivo pode causar. À medida em que ele contrai ou se expande, a gente tem danos nas estruturas das edificações. E foram realizados estudos para se comparar a classificação de solos em expansivos ou não expansivos, utilizando a curva de retenção de água, em comparação com os métodos mais tradicionais, como o coeficiente de extensibilidade linear. Isso porque o método tradicional ele leva um tempo muito grande para determinar esse grau de solo expansivo, enquanto que a gente poderia talvez utilizar uma curva de retenção de água para fazer essa mesma classificação. E o objetivo foi verificar se existe uma relação entre esses dois métodos. Então, para finalizar, a gente trouxe aqui dois casos de estudo de curva de retenção de solos, de água no solo. A primeira seria para caracterizar o solo em expansivo ou não expansivo. Então aqui a gente utilizaria a curva de retenção de água para fazer essa classificação. E a gente, no caso, precisa de uma curva em logaritmo, para que a gente consiga a reta no gráfico e consiga analisar a inclinação dessa curva. Então, a gente vai classificar o solo em expansivo ou não expansivo de acordo com a inclinação da curva em escala logarítmica. A gente tem 5 categorias diferentes, que vai de não expansivo até alto e casos especiais. Então, nesse estudo, tiveram 13 tipos de solo, e eles já tinham o grau de solo expansivo ou não expansivo calculado pelo método tradicional. Então, eles utilizaram esses mesmos dados para comparar com o método da curva de retenção de água. Aqui, então, a gente trouxe 5
curvas de retenção de água de 5 daqueles solos mostrados anteriormente. E a gente percebe uma diferença não só entre os 5 tipos de solo, mas que existe uma esterese, uma diferença criada entre a curva que foi criada por secamento da amostra, em comparação com esse mesmo solo partindo de seco para úmido. E no final eles conseguiram então classificar esses solos nas 5 categorias, de não expansivo até caso especial. Então eles conseguiram alguns casos de solos não expansivos até casos especiais, e a observação interessante desse estudo foi que o mesmo solo, analisado numa curva de adsorção, onde a gente parte de um solo seco até úmido, e esse mesmo solo, com a curva criada do solo úmido para o seco, eles apresentaram valores de expansibilidade diferentes. Por exemplo, esse solo Cadel aqui, quando a gente partiu do solo seco para o úmido, ele foi considerado moderado, de expansibilidade moderada. Já na curva de secagem, ele foi considerado como um solo de expansibilidade alta. E no final eles fizeram a comparação entre a metodologia mais tradicional, a Cole, e o método da utilização da curva de retenção de água. Lembrando que esse estudo ele foi feito com escala logarítmica de log de quilopascal, mas a gente também pode utilizar a unidade de PF. E para finalizar então, a gente traz um segundo caso. Nesse daqui, a observação mais interessante que foi feita é a diferença da gente criar uma curva de retenção de umidade partindo de um solo seco para o úmido ou partindo de um solo úmido para o seco. Esse primeiro exemplo aqui do solo Schwann, a gente conseguiu uma curva que encaixou bem. A gente utilizou um equipamento para criar a parte úmida e depois juntou com dados de um outro equipamento para criar a faixa seca. E a curva ela coincidiu bem, a gente não consegue ver uma diferença aqui, principalmente na ligação entre os dados dos dois equipamentos. Apesar do primeiro equipamento partir de um solo úmido para o seco e o segundo equipamento partir de um seco para o úmido. Já existem solos que apresentam aquela esterese que a gente comentou. Se a gente partir de um solo úmido para o seco e criar a curva de retenção, ela não coincide com a curva partindo do seco para o úmido, porque ela cria aquela esterese. A curva ela não vai bater uma em cima da outra, que foi o que a gente conseguiu nessa curva do solo Kiona. Então, o ideal na hora de criar uma curva seria de fazer o processo todo em uma ordem só. Se a gente começou com o solo úmido para o seco, mesmo mudando de instrumento e metodologia, a gente continuar o estudo nessa mesma perna da curva, partindo também do úmido para o seco. Porque se a gente fizer a curva de adsorção com um equipamento e a curva de desorção com outro equipamento, as curvas podem não bater, principalmente em solos que apresentam a esterese muito alta. Então aqui eu deixo as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Essa apresentação que já está disponível em PDF para download. E também os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, pode mandar para o meu e-mail
ou pode utilizar também agora a nossa interface de chat, porque a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação de todos. E eu passo agora para o nosso apresentador Carlos.